Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Comandante, nós trouxemos o senhor aqui porque vimos que a Guarda Civil ela tem feito um trabalho importante, né, nessa questão aí da Cracolândia. Queria que o senhor começasse falando qual é o efetivo empregado lá, como que está sendo desenhado esse trabalho da Guarda, especificamente nessa ação da Cracolândia. Bom, o nosso efetivo geral da unidade são 340 GCMs. Na Cracolândia, nós trabalhamos em regime de revezamento, porque o cenário lá é bem hostil, de uma certa maneira o profissional é um ser humano, né? O agente é um ser humano e ele precisa de um tempo, uns dias fora, depois ele retorna. Então, basicamente, diariamente nós temos cerca de 20 a 25 GCMs trabalhando nesse cenário. É um efetivo suficiente, comandante? Para este momento, sim. Para este momento, contamos com isso e vem dando conta, né? A gente tem que lembrar que não pode se exceder aí no número de efetivos, porque talvez não seja necessário e o resto da cidade também necessita do apoio da IOP. Comandante, você poderia, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria que o senhor relatasse assim, qual a principal dificuldade desse trabalho? Bom dia. Ali dentro desse cenário, a nossa maior preocupação é com a saúde mental também dos nossos GCMs, né? Por isso que, com a anuência aí da nossa secretária, do nosso comandante Agapito, ele aumentou o nosso efetivo da inspetoria para que nós possamos fazer esse revezamento, né? Para que a saúde mental dos servidores ali seja mantida, né? E dessa maneira tem fluído muito bem. A questão dos usuários em si, nós temos sempre que lembrar que eles são usuários. Por exemplo, essa movimentação de hoje provavelmente foi movimentada ou provocada pelos traficantes, né? Então, nós temos sempre que lembrar que essas ações aí são movimentadas pelo poder do tráfico. Bem, quem está conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes hoje é o comandante Leandro Ramalho, comandante do IOP, da Inspetoria de Operações Especiais da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, para falar a respeito dessas ações na Cracolândia. Comandante, é fundamental que a gente entenda, não é, o que acontece lá, qual é a característica do tráfico, dos usuários, contar isso para os nossos ouvintes, para que as ações que são feitas na sequência também sejam compreendidas. Por isso eu queria que o senhor contasse agora para o ouvinte da Rádio Bandeirantes quais são os cenários, que tipo de ação, que tipo de coisa os guardas civis metropolitanos encontram todos os dias quando estão ali no entorno da chamada Cracolândia. Não é uma área física, porque ela tem se deslocado pelo centro, mas sim é uma ação do tráfico junto com usuários. Bom, basicamente o trabalho da IOP naquele cenário, a partir de setembro do ano passado, foi quando o prefeito determinou que nossa unidade fosse responsável por aquele cenário, foi no combate ao tráfico juntamente com a Polícia Civil, em apoio. A Lei 13.022, de 2015, ela nos ampara aí a prestar o apoio aí às outras organizações, ou Polícia Civil, Polícia Federal. Então nós estamos vindo acompanhando e apoiando a Polícia Civil nas operações, principalmente na Operação Caronte, onde está tendo um grande êxito. No dia a dia, também, quando é visualizado algum crime relacionado ao tráfico, é feito a intervenção e a condução ao DP, né? Isso vem gerado bons resultados e altos números de prisões, né? No decorrer de setembro até o mês de maio. Comandante, Sônia Blota aqui, um prazer estar conversando com o senhor. A gente tem falado muito em todas essas reportagens, né, em todo esse assunto Cracolândia, que é muito importante aqui, é uma campanha que a Rádio Bandeirantes está fazendo, e a internação compulsória é um termo que agora o nosso ouvinte aprendeu, estamos aprendendo mais sobre isso, e eu gostaria de saber a posição do senhor a respeito da internação compulsória e se favorável, os argumentos para que isso, do porquê que o senhor é favorável ou não. Bom, antes de comandar a Inspetoria de Operações Especiais, há quase 3 anos, em setembro eu faço 3 anos no comando, eu fiquei 7 anos nesse cenário da Cracolândia. Então eu vi pessoas chegando lá, visitando, comprando
E depois de 3 meses era algo muito rápido, eles já estavam sentados em meio aos usuários. Era algo assim impressionante. E eu percebi que aquele cenário, depois de um tempo, as pessoas querem sair, mas não têm força de sair, né? E muitos familiares vêm em busca com fotos, nós temos fotos que familiares deixam lá, até mesmo na última operação, eu vou guardar nomes para que não seja divulgado, uma inspetora aposentada nossa, uma sobrinha dela veio pedir socorro para nós. Olha só. E nós, imediatamente, não porque é uma inspetora aposentada, mas qualquer ser humano que vem pedir apoio para nós temos a obrigação e o prazer de ajudar. Então, o tráfico também exerce poder sobre eles, restringe. Por exemplo, foi dito aqui que eles ficam meio arredios em falar com a imprensa, pelo repórter. Isso aí é uma determinação que eles têm. Então, eu acho que essa postura da prefeitura na internação compulsória, lógico, dentro dessa regulamentação toda, é extremamente necessária. Eu vejo como um grande ganho, né? Porque se depender realmente da vontade dos usuários, do usuário em si, ele não tem forças para sair. Comandante, a gente sabe que o problema ele é complexo, né? Qual é hoje a determinação para a guarda? Qual é a parte que cabe à guarda para enfrentar esse problema? É impedir a instalação de barracas, é impedir a ocupação da Praça Princesa Isabel? Qual que é a estratégia que o senhor passa aí para os seus comandados para que a guarda possa ajudar? Porque não é só a Guarda Civil que vai resolver o problema da Cracolândia, precisamos dos outros atores também. Mas especificamente em relação aí ao IOP, o que a gente pode contar aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes? Como que funcionam aí as regras para os guardas civis que estão lá nessa região de São Paulo? Bom, primeiramente, a preservação do espaço recuperado para a população. Nós vemos a alegria da população ali e nos contagia. Eu passei ali logo quando eu retornei de férias e fiquei extremamente feliz por ver uma senhora passear com um carrinho de bebê naquele local, onde era impossível antes, né? Primeiramente é isso. Segundo, o espaço onde eles estão concentrados hoje. Realmente existe uma determinação para evitar a montagem de barracas, porque a barraca ela esconde o tráfico. Então, o nosso foco ali é o tráfico. E o usuário é uma vítima de tudo isso. Então, a gente regulando esse espaço dessa maneira que nos foi determinada, auxilia muito também na investigação da Polícia Civil, na observação aí do tráfico, para que nós possamos fazer futuras ações aí juntamente com a Polícia Civil. Comandante, e com relação ao comportamento que assim, a gente sempre vê, que comentamos isso aqui no começo do programa, né, o comportamento de entidades como, por exemplo, o Ministério Público, que sempre está ali criando dificuldades e se opondo a qualquer iniciativa para a internação e o tratamento dos doentes, etc., sempre questionando, sempre criando dificuldades. Como os seus comandados, como o senhor mesmo e os seus comandados se sentem diante disso tudo? Tem aquela sensação de enxugar gelo? Bom, a Inspetoria de Operações Especiais ela é uma inspetoria atípica, né? Ela é da Guarda Civil, ela foi criada para a Guarda Civil, mas ele tem um pensamento, uma doutrina mais focada. Quando lhe é dada uma missão, nós sabemos das adversidades, das oposições que sofremos, não só do Ministério Público, mas às vezes até mesmo da imprensa, ou das ONGs, né, que talvez vivam em função da Cracolândia. Mas mesmo assim nós sabemos, nós prelecionamos sobre essas diversidades, sobre essas dificuldades, para que o nosso policial na rua não desanime. Então esse sentimento, nós nem usamos esse termo, enxugar gelo, porque senão aí começa da nossa própria palavra, o desânimo, né? E nós sempre caminhamos em frente, sabendo que teremos, né, oposições. E a gente sabe, né, comandante, que é um ambiente inóspito, difícil. Qual é a preparação que é dada a esses policiais, guardas civis metropolitanos que atuam nessa região, que estão ali expostos, não é? Há uma situação que a gente acompanha de longe e tenho certeza, o ouvinte da Rádio Bandeirantes, ao acompanhar essas imagens do que acontece na Cracolândia, fica temeroso, fica, olha, melhor não passar por lá, não é? É o tipo de situação com a qual você precisa ter algum tipo de preparo para lidar. Como é que isso é feito?
Sim, realmente é um ambiente totalmente diferente de todas as unidades que a Guarda Civil já trabalha, né? Então, o profissional... Nossa unidade é uma academia. Nós temos treinamentos diários. Nesses treinamentos, existem grandes conversas, rodas de conversa. Foi proposto até mesmo pela secretária, para que nós possamos identificar, às vezes, alguém tem um ser humano ali que é pai de família, filho, esposo ou esposa. Então, naquele ambiente, a frequência naquele ambiente se torna um problema de saúde mental, tem um problema de saúde mental. Então, a gente identifica, remove e trata, né, dentro do possível. Mas ali, frequentemente, o treinamento é fundamental, a descompressão, né? O momento que a gente tem um espaço, nós estamos construindo a nossa nova inspetoria por causa do aumento do efetivo, nós temos um espaço de descompressão, terminou o serviço, o profissional ele senta, assiste uma TV, ouve uma música, ou joga um ping-pong, para que aquilo, ele não leve essa carga para casa dele. Eu acho que dessa maneira, é a maneira mais viável que nós achamos para preservar o nosso servidor. Olha, comandante, é muito importante isso que o senhor está falando, né? Porque esse preparo ele é essencial, porque vocês têm uma linha a ofensiva, que é a que precisa coibir a ação dos traficantes, e também aquela do diálogo. E para a pessoa estar preparada para o diálogo, no caso dos seus agentes, eles precisam ter todo um preparo psicológico. De que forma é feita essa abordagem ao usuário, aquela pessoa que precisa de ajuda, e ao mesmo tempo você repelir o tráfico de um local? Sim, na verdade a abordagem ao usuário é feita pela, se eu não me engano, SMADES ou a secretaria competente para fazer esse tipo de abordagem. Nós acompanhamos e damos segurança, nós fornecemos a segurança aos agentes da SMADES, agentes da saúde, que vão fazer essas abordagens. Na verdade, o Guarda Civil ali dentro do fluxo, ele só intervém quando há a instabilidade, onde o risco se torna eminente para o servidor que está prestando serviço, ou da SMADES, ou da saúde, aí a IOP vai agir. Agora, quando é identificado o tráfico, aí sim, aí passa a ser responsabilidade nossa, é feito de uma maneira toda estratégica para que não movimente muito fluxo, nós aguardamos a saída deles e assim a gente faz a detenção. Nós temos alguns números aqui, por exemplo, desse mês aqui, que realmente deu uma elevada, porque eles se espalharam um pouco pela cidade. Então, em maio desse mês aqui, nós temos 44 prisões nessa região, do mês de maio. Nós temos R$ 9.516 em dinheiro apreendido, né? E 902 gramas de maconha, 453 de crack, 47 de cocaína e 10 traficantes presos pela unidade IOP. Então, isso aqui é o menor mês. Nós tivemos meses aqui de termos 60 prisões no começo, quando nós assumimos a Cracolândia em setembro. Então reduziu muito os furtos e roubos ali na região, né? Por isso que a população está extremamente a favor da atuação da Prefeitura, do Poder Público nesse espaço. Comandante, fala um pouquinho aí sobre salário de guarda municipal, porque a população às vezes não tem noção, né? Quanto ganha um guarda que está atuando lá na Cracolândia? Esse salário está defasado? O que o senhor pode contar para a gente aí a respeito, né, de quem são essas pessoas que estão lá para proteger a população no centro de São Paulo? Sim, a princípio, quando o servidor ele entra na Guarda, o cidadão ele entra na Guarda Civil como servidor público, presta o concurso, faz o treinamento, ele não vai diretamente para o IOP, né? O nosso comando ele tem todo o cuidado, porque é um trabalho diferenciado, nós prestamos apoio às outras unidades, então o servidor, a princípio, quando entra, seu salário não é considerado base na IOP. A Inspetoria de Operações Especiais, o nosso prefeito, ele reconheceu o trabalho e criou uma gratificação de aproximadamente R$ 1.500 para quem trabalha nessa unidade, devido ao risco, devido, né, ao estresse permanente. Fora isso, um profissional ele ganha juntamente ali na IOP, juntamente com essa gratificação, por volta de o salário base do segunda classe, vamos dizer assim, que ele já passou do estágio probatório, chega por volta de R$ 4.000, R$ 3.500 a R$ 4.000. Isso depende bastante aí do servidor, do tempo do servidor, né? Comandante,
O senhor que acompanha já contou aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que acompanha essa situação no centro já há alguns anos, não é? Usuário, o senhor já flagrou situação de usuário se transformar em pequeno traficante? Como é que isso ocorre dentro da lógica do tráfico na Cracolândia? Sim, basicamente eles recebem ordens, né? Existe uma hierarquia ali. Então o traficante, por exemplo, ele distribui, quando ele sabe que vai ter uma operação, quando ele identifica, ele vê que vai acontecer alguma coisa, ele distribui o dinheiro e as drogas entre os usuários para que eles saiam dali. E ali, quando é feita a pinçagem, às vezes a Polícia Civil, a Guarda Civil, ela pega alguns usuários portando droga. E eles são encaminhados para o DP. Mas sim, o usuário é difícil, o usuário dependente mesmo é difícil se tornar um traficante, porque ele é dependente da droga. Agora, quem você vê traficando lá, geralmente, são as pessoas mais que não estão sobre a dependência da droga, né? Tem mais consciência e condições de raciocinar, calcular e manipular aquele pessoal. Uma pergunta que fica evidente, né, e chegou muito aqui dos nossos ouvintes é o seguinte: o dia que nós estivemos lá na Cracolândia, que nós transmitimos o programa de lá, nós narramos que a gente consegue visualizar hoje, porque não tem mais a barraca, a balança de precisão que fica na rua ali, né? O sujeito fica com a balança ali, quando chega alguém, ele, no meio daqueles outros produtos que eles colocam ali para disfarçar, ele pesa, faz a venda da droga e o sujeito sai. Tem muita gente de fora que vai comprar droga na Cracolândia, né? Então, isso é importante. Foi uma coisa que a gente detectou lá e contou aqui para o ouvinte. A pergunta é a seguinte: por que a polícia, por que a guarda não pode ir lá naquele momento e prender aquele sujeito? Por que não dá para fazer esse tipo de ação? É uma pergunta de leigo, eu sei que o senhor tem a explicação técnica para isso, mas é preciso fazer esse esclarecimento para a população. Sim, é claro. Existe um fator predominante aí que chama-se avaliação de risco. Nós não temos só o criminoso ali, nós temos o usuário e a maioria são vítimas. Então, uma inserção ali de um efetivo, uma incursão que é feito com efetivo ali dentro, naquele espaço, naquele momento, pode gerar um confronto e pessoas inocentes serem lesionadas ou, pelo amor de Deus, algo até pior acontecer. Então nós temos que fazer essa avaliação permanentemente. Por isso que nós aguardamos, identificamos, esperamos eles saírem do meio do fluxo e aí é feita a abordagem. Com imagens é levado para a Polícia Civil e é feita a detenção. Comandante, hoje está claro, assim, todas as áreas, né, que a polícia lida, né, tudo que diz respeito à investigação, que o serviço de inteligência, ele é essencial. E eu queria saber como é que funciona essa inteligência para que vocês se antecipem e já façam as devidas prisões, as abordagens, enfim, façam a prisão dos traficantes. Sim, excelente pergunta. Nós temos uma parceria muito boa, um apoio muito grande do Dr. Roberto Monteiro e do Dr. O outro delegado, que eu esqueci o nome agora, ele está conduzindo as operações. Vasconcelos, o Dr. Vasconcelos está conduzindo as operações. Eles fazem um trabalho excelente de identificação, de registro de imagens e nos fornecem essas imagens que a gente repassa de forma sigilosa para o nosso efetivo para que eles pincem de forma estratégica esse pessoal que está perambulando por lá, ou seja, nunca dentro do fluxo, nunca dentro, para que não ocorra nenhum estouro, a gente diz assim, mas sempre na hora que eles se deslocam, é feita a pinçagem e conduzidos. Comandante, e como é que fica a divisão de tarefas com a Polícia Militar, né? Que também tem essa característica do policiamento ostensivo. A Polícia Militar está junto com a Guarda. Como que é feita essa divisão de trabalhos lá com a PM no centro, na região da Cracolândia? Bom, especificamente ali dentro da Cracolândia, como a gente já tem uma expertise maior, anos trabalhando na Cracolândia, fica a critério da Guarda Civil e da Polícia Civil nas operações. A Polícia Militar ela nos apoia bastante ali no derredor, ali nas regiões, ali nas ruas que circundam a região, né? Mas que fique bem claro que nós estamos todos no mesmo barco, remando para a mesma direção. E esses guardas que foram flagrados aí em imagens, né, com spray de pimenta e um pouco mais de violência em relação a alguns usuários, eles estão afastados? Quantos são? Como é que o senhor está lidando com esse problema? Sim, na verdade nós afastamos, né?
e a nossa corregedoria que está conduzindo toda a investigação, toda a apuração para responsabilização, né? O prefeito de imediato já deu uma notícia no dia, né? Assumiu a responsabilidade no sentido de correção e assim está sendo feito. Bom, recebemos aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes o comandante Leandro Ramalho, né, que comanda o IOP, Inspetoria de Operações Especiais da Guarda Civil de São Paulo. Muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso estúdio, esclarecer como é que está sendo feito o trabalho da Guarda. Parabéns pelo trabalho aí que a gente teve lá, a gente viu que a Guarda está presente. Tomara que nós consigamos aí números melhores do que esse aí que o senhor apresentou com as futuras operações na região da Cracolândia. Bom dia para o senhor. Bom dia. Rede Bandeirantes de Rádio.